Senhor Presidente da República, muito bom dia ou boa tarde. Os caros convidados, caros jovens aqui presentes. É uma honra muito grande para mim representar esta classe artística e de jovens que viemos aqui hoje expor os nossos problemas que esperamos encontrar soluções o mais brevemente possível. Senhor Presidente, eu trago algumas preocupações da classe, que são muitas, mas gostaria de, aqui antes de começar as minhas questões, fazer lembrar à sociedade e ao Sr. Presidente da República que os jovens artistas neste país sempre jogaram um papel preponderante para o processo de libertação deste país, na luta da guerra civil e no alcance da paz. Os artistas sempre estiveram presentes nos mais variados momentos difíceis deste país. Mas sentimos-nos discriminados, Sr. Presidente da República, a partir do momento que se começa a atribuir os títulos. Eu fico admirado como é que 45 quase que só tem heróis militares e políticos. Eu pergunto, os artistas nunca fizeram nada de vulto para que merecessem também tamanha homenagem? E a minha preocupação começa pelo seguinte, Sr. Presidente. Eu quero pedir à Sua Excelência, Presidente da República, para que crie mais oportunidade para uma classe que nunca é tida, ou quase nunca é tida nem achada. A classe dos atores de teatro, dos artistas plásticos, dos bailarinos, que aos poucos vai morrendo pelo país, dos escritores, dos pintores e dos escultores. Quando há grandes oportunidades de ajuda do Estado, esta classe quase que é a mais prejudicada, como, por exemplo, benesses de casas e tudo mais, esta classe quase nunca é tida nem achada. Gostaria de pedir também ao Sr. Presidente da República que se criassem mais salas de espetáculos, porque nós, com mais salas de espetáculos, poderemos ser autossuficientes e também promover o autoemprego e ajudar o governo a comatar esta difícil tarefa, que é de garantir o emprego para a juventude. Gostaria de saber também do Sr. Presidente da República por que no PIN a cultura não foi contemplada. Temos acompanhado os projetos do PIN, mas não temos sentido a introdução da cultura, com a construção de salas de espetáculos nos municípios, nas províncias. Por que no PIN não contempla a construção de mais salas de espetáculos, que com certeza poderia ajudar a massificação da cultura e, como disse, repito, promover o autoemprego da juventude. Sr. Presidente da República, eu ouço sempre nos noticiários programas de diversificação da economia, mas eu vejo que o foco é mais agricultura, pescas, indústria. Engana-se quem pensa que a cultura não dá dinheiro. Senhor Presidente, a cultura move bilhões. A indústria cultural dá muito dinheiro e tira muita gente do emprego. Com uma carreira sólida, fazer muito sucesso, ele sozinho pode garantir emprego para mais de 10 pessoas. Vou falar também em nome dos agentes culturais, que têm enfrentado um grande problema com a questão dos impostos, Sr. Presidente da República. Os impostos são muito pesados para os agentes culturais, para os fazedores de espetáculos. Pedimos ao Sr. Presidente que preste atenção a este setor e que reduza os impostos, porque não é normal uma produtora de espetáculos pagar o mesmo imposto que uma Unitel ou uma Sonangol, quando não temos o mesmo nível de Presidente. Senhor Presidente, quero lembrar a todos aqui nesta sala que o cinema é muito importante para a promoção e divulgação da imagem de um país. E o nosso cinema está na UTI, Senhor Presidente. E se não se fizer nada urgente, vai mesmo morrer. Peço a intervenção do Senhor Presidente da República, se aqui estiver, para que ajudem a resgatar esta área, que é muito importante para a promoção e divulgação da imagem do país e também para a defesa da nossa soberania. Estou a ver, já estão levantando a mão, me deu um sinal, vou passar. A última coisa que eu gostaria aqui de pedir ao Sr. Presidente é a questão, Sr. Presidente, mas esta parece que é para a Ministra das Finanças, é a pergunta da lei do messianato. Por que ela não funciona em Angola, chefe, Sr. Presidente? Oriente os funcionários do Ministério das Finanças a tratarem deste assunto. Se me alonguei, peço desculpas. Muito obrigado. Obrigada. Era tudo.
A representar a cultura falou Costa Vilola, membro dos Tunesa. Sr. Presidente, por favor. Bom, como é óbvio, eu não vou comentar nem todas as intervenções, nem todas as questões que vierem a ser colocadas. Portanto, vou selecionar aquelas que eu entendo que devo responder imediatamente e outras, sobretudo para aqueles que trazem intervenções escritas, agradeço desde já que, no fim do encontro, entreguem as suas intervenções ao secretariado. Bom, eu estava convencido que o Tunesa que acabou de falar me tratasse de colega. Já não somos colegas. Deixamos de ser colegas. Bom, com relação ao reconhecimento apenas a militares e políticos, se repararem bem, nós estamos a mudar esta tendência que havia de se reconhecer, sobretudo, militares e políticos. O que, de alguma forma, era normal que assim fosse. Nosso país teve 27 anos consecutivos de guerra, ou de guerras. Foram várias guerras que todas juntas se estenderam por 27 anos. Portanto, é normal que os militares tivessem um outro tipo de tratamento diferenciado das outras categorias profissionais, chamemos-lhe assim. Mas a guerra terminou há cerca de 18 anos e, portanto, temos que ir mudando pouco a pouco esta forma de ver as coisas. Eu dizia numa das minhas primeiras intervenções, creio que não era sequer Presidente da República, ainda era candidato a Presidente da República, que nós, no tempo da guerra, olhávamos para os generais para resolverem os problemas militares. E que hoje precisamos de descobrir uma outra classe de generais, sem divisas. Ou seja, aquelas figuras que se destacam a liderar a economia. Generais. Porque é para eles que nós temos que olhar para resolver os problemas econômicos, os problemas sociais e outro tipo de problemas. Portanto, por aí dá para ver que o foco começa a mudar. É para outro tipo de generais que nós temos que olhar, estimular, premiar, incentivar a fazerem algo que é diferente do que faziam os generais no passado, mas que para esta época, para esta conjuntura de paz, é o que deve ser feito. É olhar para a economia, é olhar para os problemas sociais que afetam as nossas populações. Em 2018 e 2019, nós condecoramos grupos de cidadãos. E, se estão bem recordados, creio que se havia militares, eram um ou outro. Era um ou outro. E creio que nem eram militares no ativo. Os poucos que fizeram parte desse grupo de condecorados em 2018 e 2019 eram mais veteranos de guerra, aposentados, reformados. Mas, de resto, foram figuras do mundo empresarial, do mundo cultural, desportivo
nesses 2 anos. Eles que nos levam e trazem todos os dias. Eu convido agora Francisco Paciente, é ele que vai falar por este setor, a juntar-se a nós. Lembrando sempre que temos 5 minutos, até 5 minutos para cada alocução, para depois, e como disse o Sr. Presidente, dar-se a resposta, não a tudo, mas ao que o Presidente achar pertinente responder neste momento. Francisco Paciente, esteja à vontade. Muito obrigado, Excelência, Sr. Presidente da República. Em nome de todos os taxistas desse país, agradecemos esta abertura do diálogo desta classe que consideramos a mais vulnerável e a mais discriminada do país. Excelência, Sr. Presidente da República, nós somos taxistas, vivemos do táxi, estudamos do táxi. O país tem cerca de 500 mil taxistas em mototáxis, 400 mil taxistas em azul e branco e 200 mil taxistas desde girabairros e mini autocarros. Excelência, Sr. Presidente da República, apesar da nossa atividade de táxi ser de enorme capital ou de extrema importância no que diz respeito aos transportes, à mobilidade das pessoas e bens neste país, continuamos a notar que os taxistas são os mais discriminados e excluídos das políticas públicas neste país. Excelência, Sr. Presidente da República, existem várias organizações que trabalham para sensibilização, para moralização deste setor da atividade que emprega muita juventude deste país. Mas até mesmo os líderes associativos não são tidos nem achados a quando da tomada de decisões de determinados assuntos ligados à classe. Estamos a falar propriamente do Conselho de Trânsito e Segurança Rodoviária, de que não constam nenhum líder associativo que trabalha com essas massas de taxistas, apesar de todos os dias os líderes das associações trabalharem na sensibilização permanente dos taxistas para o princípio da legalidade no exercício da atividade, para o exercício da atividade dentro do cumprimento das regras de trânsito e agora com as regras da Covid-19. Fruto disso, falando da Covid-19, dos 5 mil taxistas testados em Luanda, apenas 2 a 3% são positivos, fruto de um árduo trabalho das associações que operam nesse setor. Infelizmente, a quando do reconhecimento das pessoas que trabalham de grupos vulneráveis nesta fase da Covid, também não fomos tidos nem achados. Excelência, Sr. Presidente da República, vale lembrar que em cada IACE azul e branco emprega 7 chefes de famílias, dos quais 4 diretos e 3 indiretos, nomeadamente o proprietário do automóvel, o motorista do automóvel, o cobrador, o lotador, o lavador do automóvel, até a mamã que faz o almoço para os taxistas e o mecânico. Portanto, Excelência, Sr. Presidente da República, mais do que lamentar a exclusão do que somos impostos nesse país, pretendemos sugerir soluções para que, a partir desta conversa hoje com o Presidente da República, sejamos vistos e tidos em determinadas soluções que o Executivo tomar. Precisamos que o Executivo
olhe com os olhos de ver para as organizações que trabalham na sensibilização e moralização dos taxistas deste país. Precisamos que, no âmbito do OGE 2020, também sentimos que o Executivo pretende ter 1,4 bilhões em multas, mas não ouvimos aquilo que será a construção das infraestruturas para o acesso à atividade. Portanto, precisamos, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, a inserção dos taxistas na segurança social, porque somos mais de 5 milhões de taxistas nesse país, e se contribuirmos com pouco que fizemos, será uma valia não só para o Estado, mas também para esta juventude, na velhice, na invalidez e na morte. Precisamos que o Sr. Presidente da República olhe também para as infraestruturas de acesso à atividade. Estamos a falar de paragens e praças de táxi que não temos no país. Precisamos também da formalização e da carteira profissional destes taxistas para que uma única entidade trate desta matéria. Para terminar, precisamos que a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, olhe para a subvenção dos combustíveis aos taxistas, porque pagamos muito caro, pagamos a documentação do veículo muito caro e não somos tidos nem achados a quando da subida dos combustíveis. Facto que tem levado à especulação de preços, em alguns casos, no setor da nossa atividade. Bem haja o diálogo, bem haja Angola. Muito obrigado. Bom, eu tenho a dizer apenas que reconhecemos o trabalho, o serviço público prestado pelos taxistas, pela classe de taxistas, em prol da mobilidade do cidadão. E quanto às propostas concretas que faz, nós tomamos boa nota. Não vou comentar agora. Muito obrigado. Senhor Presidente, aqui o jovem Eduardo Garcia tocou num assunto que até certo ponto o senhor Presidente tocou no início da sua intervenção, mas ele fez aqui uma afirmação bastante contundente e muitas pessoas têm falado disso e gostávamos de ouvir o seu ponto de vista, que tem a ver com alegados excessos policiais nas manifestações e ele fez menção a isso, acho que passou-lhe essa questão e gostávamos, porque fez ali também os apontamentos, se calhar fugiu este, gostávamos de ouvir a sua opinião em relação a este ponto, como é que vê esses alegados excessos policiais nas manifestações. Sim, ele falou, eu peço desculpas por lapso, passou-me, devia comentar também essa questão, vou fazê-lo agora. Ele falou concretamente nas mortes, portanto, violência, mas sobretudo naquelas situações em que podem conduzir a mortes de cidadãos. É evidente que nós lamentamos que haja mortes, não deve haver mortes. Pior ainda, quando essas mortes são mesmo causadas pela ação da polícia, pela ação direta da polícia. Nem todas são consequência direta da ação da polícia. Estamos recordados que na mais recente manifestação, do dia 11, creio, 11 de novembro, houve um morto por quem fizemos um minuto de silêncio aqui no início deste encontro. As autoridades estão preocupadas. A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito que está em curso, vamos aguardar que termine. E as instruções que as autoridades policiais têm é que devem evitar ao máximo o uso de armas de fogo.
E no caso concreto da manifestação do dia 11, não houve a utilização de armas de fogo. Ninguém utilizou armas de fogo. Foi utilizado jatos d'água, carros com jatos d'água e granadas lacrimogénicas, que são meios de persuasão utilizados por todas as polícias do mundo. Quem usa esses meios de persuasão não tem a intenção de matar. Portanto, a nossa posição é que a polícia é uma pessoa de bem. Quando há uma manifestação, a polícia deve sempre acompanhar a manifestação, até para proteger os próprios manifestantes, porque pode haver uma contra-manifestação de um grupo rival, chamemos-lhe assim, e para proteger o bem público e o patrimônio privado, os bens privados. Tem que proteger tudo, todos e tudo. Desportista, ou seja, representando os desportistas, Armando Diogo, por favor, para ouvirmos a sua intervenção. Boa tarde. Sua Excelência, Presidente da República, a quando da sua campanha percebi-me que era faixa preta em Karate Kyokushin e como mestre de artes marciais, nós sabemos que o grau mais alto para se dirigir a alguém é sensei, mesmo quando esta pessoa seja Presidente da República. Então, prefiro tratá-lo por sensei. Eu sou Presidente da Associação de MMA de Luanda, Artes Marciais Mistas, quarto dan de Jiu-Jitsu Tradicional, mestre Scott, vulgarmente conhecido, e sou coordenador do projeto Crime Zero. Começando como presidente da Associação de MMA de Luanda, constantemente eu tenho recebido no meu escritório solicitações de diversos agentes desportistas inscritos na nossa associação de forma legal, a sugerirem a retoma das suas atividades. Nós sabemos estes agentes desportistas, o que é que eles fizeram? Reuniram condições hoteleiras para que isolassem os atletas, clínicas para que testassem os atletas e uma seguradora, que é a primeira vez no nosso país, uma associação e agentes desportistas terem uma seguradora que prima pela segurança dos atletas e remuneram financeiramente estes atletas. Então, infelizmente, o decreto não prevê facilitar pessoas que já tenham condições para tal, que vão testar antes e depois. Esperamos que Sua Excelência, por favor, vele por isto, porque nós já escrevemos em todos os gabinetes possíveis, foram escritos, receberam missivas nossas, mas infelizmente não conseguimos ultrapassar. Falando agora nas vestes do coordenador do projeto Crime Zero, em 2010, a 9 de dezembro, criamos o projeto Crime Zero, na minha pessoa, que consiste em reeducar a sociedade através da disciplina das artes marciais. Como mestre de artes marciais, percebe muito bem que as artes marciais são uma atividade castrense. Você pode encontrar um filho rebelde que não obedece ao pai, mas em momento algum vai desrespeitar o sensei no dojo. Isto funciona. O projeto Crime Zero é totalmente grátis e há 10 anos eu tenho pago escola, saúde, alimentação desses atletas. Começamos no município do Kazenga com 10 pessoas. Hoje estamos no Bié, em Benguela, no Uíge e no Quando Cubango, e temos 3.917 atletas, mas esta é a conta de dezembro do ano passado. 9 de dezembro, aniversário da academia, faremos uma nova contagem, porque constantemente entram pessoas. Falou-se aqui da brutalidade policial. Claro, é como um cachorro, quem tem medo, ladra. Por que é que um policial dispara sobre uma pessoa desarmada? Único e simplesmente porque não está preparado para imobilizar essa pessoa.
Então, por que não se utiliza as artes marciais para educar essas pessoas, para disciplinar? A polícia de trânsito, na pessoa do chefe das operações, chefe Salazo, e do chefe do município de Kazenga, o Nazário, que são meus atletas, fizeram um convite ao projeto Crime Zero. E como o projeto Crime Zero é grátis, nós fomos até a polícia de trânsito e instruímos gratuitamente a polícia de trânsito. Então, por que não fazer isso com as demais forças, para que eles tenham a disciplina de, antes de apertar um gatilho, verificar se está desarmado esse cidadão e conseguir imobilizá-lo? Porque não se compreende como é que você consegue disparar sobre alguém que está a queimar um pneu a dizer que é um atentado à sua vida. Então tem solução para isso. As artes marciais realmente funcionam. Funcionou comigo, funcionou com 3.917 crianças e só não cresce mais este projeto, infelizmente, porque é custeado por mim e eu não ganho o suficiente para conseguir sustentar todo mundo. O objetivo é chegar a 18 províncias, mas para tal vamos precisar da ajuda do Estado e do gabinete que nos protege, o nosso gabinete de tutela, que por acaso tem facilitado na legalização dos clubes. Crescemos muito em relação a outros anos, em relação a legalizar um clube de artes marciais. Existe uma facilidade entre os diretores provinciais, o diretor nacional e a nossa ministra, enfim, de abordar questões relativas às artes marciais e às suas disciplinas. Por incrível que pareça, melhorou, não estamos a reclamar aqui. O que nós estamos aqui a fazer é apresentar soluções. Nós temos como conseguir transmitir o que nós fizemos ao longo de 10 anos a quem precisa, para reeducar o sistema, fazer com que se facilite o diálogo entre o cidadão e as forças da ordem, porque o presidente disse aqui isso muito bem, o Sensei, que em todo o mundo nós estamos a ver situações idênticas de manifestação. Aconteceu uma manifestação recentemente aqui no nosso país, no meu bairro também. Mas como é que aconteceu no meu bairro? Bateram à nossa porta do nosso clube, pediram ajuda para andarem conosco, nós andamos com eles, oferecemos do nosso projeto água, sandes a essas pessoas e às 12 horas todos voltaram para casa. E ninguém feriu ninguém. Ninguém destruiu nada. Por quê? Porque as artes marciais têm isto. Nós pegamos em pessoas completamente difíceis e transformamos essas pessoas de forma positiva. Os miúdos que eu tiro das ruas, ontem eram ignorados. Nós já fomos em torneios em que um atleta tinha que tirar um kimono para dar ao outro para subir. Mas nós ganhamos. Conseguimos derrotar equipas como o Dagosto, Petro e somos campeões. 6 anos consecutivos estamos no top 3 do nosso país. Obrigada, Armando Diogo. Infelizmente, seu tempo terminou. Bom, eu devo começar por felicitá-lo pela sua iniciativa, pelo projeto que está a desenvolver e com sucesso, encorajá-lo a continuar. Vamos estudar a possibilidade de encontrar patrocinadores para o seu projeto, para que seja mais leve, torne o seu bolso mais aliviado, uma vez que está a ser o próprio a custear o projeto. É um projeto que tem utilidade. De facto, as artes marciais criam no homem a autoconfiança. Disse muito bem. Por vezes, a reação negativa dos polícias só demonstram a falta de autoconfiança. E a falta de autoconfiança pode levar as pessoas a cometerem erros muito graves. Portanto, eu estou recordado que, em tempos, creio que no decorrer do estado de emergência, 2 jovens estavam a conversar à meia-noite, mais ou menos. Estavam a conversar, deviam estar a fumar. E apareceu um polícia que os interpelou e, por razões que eu pelo menos não sei, mas as autoridades sabem, com certeza, a polícia disparou. E os 2 jovens estavam desarmados.
portanto, isso foi muito falado e creio que esse jovem está a contas com a justiça. Esse jovem polícia, né? Refiro-me ao polícia. Portanto, o homem armado, em princípio, não deve utilizar a arma contra alguém desarmado. Isto é uma regra sagrada. Salvo em circunstâncias muito particulares. Salvo em circunstâncias muito particulares. Mas, como princípio, é um ato de cobardia um armado utilizar a sua arma contra um desarmado. O ministro Laborinho está aqui na sala. Não sei se não quer aproveitar a oportunidade para começar a trabalhar com este jovem. É melhor não perder esta oportunidade. Bom, quanto à retoma das atividades, dos treinos e das competições, para tudo na vida há uma autoridade, né? Portanto, em matéria de saúde, a autoridade não sou eu, é a ministra Silvia. Ela que é a minha chefe em matéria de saúde. Portanto, nós tomamos boa nota e, como dizia há bocado, nós, embora estabeleçamos o período de vigência do estado de calamidade pública por 30 dias, em regra, nós podemos reanalisar a qualquer momento e introduzir alterações às medidas de confinamento. Portanto, isso pode acontecer a qualquer momento, quer para pior como para melhor, quer agravando, quer aliviando. Portanto, tomamos boa nota da situação, que deve ser também de outras modalidades, e depois ali a responsável pela saúde vai nos aconselhar a melhor medida a tomar. Continuar aqui o nosso diálogo com a juventude e, antes do intervalo, iríamos ouvir a intervenção de Francisco Teixeira, a quem pedimos que chegue aqui, se faz favor, ao microfone que já está, para continuarmos então a sua intervenção. Muito obrigado. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde, excelentíssimo jovem João Gonçalves Lourenço. Eu sou Francisco Teixeira, líder do Movimento de Estudantes Angolanos, MEA, e trouxemos aqui algumas preocupações que achamos ser necessárias. Primeiro, gostaríamos de pedir à Vossa Excelência que revolucionasse o ensino público. Hoje o ensino público perdeu dignidade, fruto também do pouco investimento que o Estado tem feito nesse setor. Também gostaríamos que houvesse um financiamento direto das escolas públicas. As escolas públicas, para a sua manutenção, eles não têm recursos, principalmente as escolas do ensino médio. As escolas do ensino primário, elas dependem das administrações municipais, que muitas das administrações, raras vezes, fazem chegar recurso, tornando assim a vida dos estudantes muito precária. A Vossa Excelência falou aqui da necessidade de cumprirmos com as recomendações do Executivo no que toca à questão da prevenção contra a Covid, mas também não é justo que o Estado que nos obriga a cumprir é o primeiro a descumprir. Até agora, nas escolas públicas, em boa parte delas, por falta de concurso público para empregadas de limpezas, são as crianças menores de idade que limpam as casas de banho. São as crianças até hoje que varrem as salas antes de entrar em aula e depois sem qualquer material de biossegurança para essas crianças. Eu acho que nenhum ministro, nenhum dirigente, nenhum deputado da oposição ou do Partido do Estado gostaria de ver o seu filho aí na escola, antes de entrar para a sala tem que limpar a casa de banho, tem que varrer a sala, pegar o lixo, levar a lixeira e voltar. São violações muito graves do direito contra a criança.
E nós gostaríamos também que houvesse uma intervenção direta da Vossa Excelência no concurso público para seguranças. Boa parte das escolas em Luanda, em todo o país, foram assaltadas durante o Covid, porque as escolas não têm a equipa de proteção para proteger os seguranças. É também urgente o concurso público para pessoal administrativo. Boa parte dos professores são reenquadrados na posição de administrativo, quando o Estado devia criar condições para que isso acontecesse. Excelência, nós vivemos num país onde, segundo o jornal O País, temos mais de 3 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Eu acho que não é salutar, não é salutar. Pensamos que um país só é justo, uma nação só é boa e linda de se viver quando seus cidadãos cabem nele. E quando nós temos mais de 3 milhões fora do sistema de ensino, eu penso que isso devia envergonhar-nos a todos, mas pedimos a Vossa Excelência que crie condições para que essa questão seja paulatinamente ultrapassada. Também outra questão que eu acho que ser pertinente é a questão da merenda escolar. É uma violação muito grave do artigo 114 da Lei de Base da Educação, onde diz que é da responsabilidade total do Poder Executivo a atribuição da merenda escolar e a atribuição do passe social do estudante. Já a merenda escolar é uma das responsabilidades que Angola assumiu no Encontro Internacional sobre Educação que se realizou em Dakar, no Senegal, onde agora comprometeu-se em fazer cumprir várias recomendações, e a merenda escolar fazia parte disso. Também Angola comprometeu-se, por exemplo, a realizar a educação da primeira infância. O nosso ensino diz que ele é consagrado, ele é unitário. Então, a educação, os meninos não podem começar a estudar a partir dos 5 anos de idade. É uma violação muito grave daquilo que são os direitos. A nossa lei de base diz que as crianças devem começar a estudar a partir dos 3 meses de vida, até os 5 anos. Isso é que nós chamamos de educação da primeira infância. Ela deve ser feita em jardins e em creche. Para terminar, Vossa Excelência, nós gostaríamos de encorajar a Vossa Excelência no sentido de manter a posição firme da abertura que muitos empresários mercantilistas do ensino querem impor no país, que é a economia de mercado, onde os donos das universidades podem colocar os preços como eles bem quiserem. Encorajamos o camarada presidente a manter o pulso firme na supervisão dos preços das universidades. Eu acho que é necessário. Também gostaríamos, mesmo já para terminar, pedir a Vossa Excelência que, incompreensivelmente, mesmo tendo vários jovens fora do sistema de ensino em Angola, para fazer o ensino médio, incompreensivelmente não entendemos por que as escolas do Quilamba não funcionam à noite para o ensino geral. As escolas do Sekele não funcionam à noite para o ensino geral. Os politécnicos quase em todo o país não funcionam à noite. Para nós é como se fosse, que se faz de propósito. Parece que é uma classe que quer continuar a dominar a outra classe. Obrigado. O presidente quer que ele continue? O senhor presidente quer que ele continue? Vamos subir. Posso? Ai, regressou. Não, já ficou a ideia, Não, já tá ficou bem, a ideia deixa inicial. acabar, deixa Ok, acabar. então pode terminar. Ok, Acho que o colega gostou da intervenção. Sim, então seria bom que criasse esse mecanismo, até porque essa questão nós já havíamos colocado a Vossa Excelência do último encontro, quando o presidente teve a amabilidade de nos receber no Palácio Presidencial, da questão das escolas que não funcionam à noite. Então nós gostaríamos que a situação levasse com maior seriedade. Excelência, as escolas de Luanda estão há mais de 2 anos que não se nomeia diretor nem subdiretor, complicando assim a vida de muitos estudantes. Inexplicavelmente, temos escolas que só têm diretor e quando tem diretor só tem vice-diretor. É inexplicável. Excelência, é urgente terminar com as pedras e as latas nas escolas públicas. Precisamos de substituir a lata e as pedras pelas carteiras. É inexplicável que temos escolas que ficam 1 dia, 2 dias sem aula porque não tem giz. E aparecem por vezes cidadãos de forma insultuosa nos propor que se compõe uma música com 148 milhões que dava para construir 3 escolas. Eu penso que os problemas da educação não se esgotam aqui. Eu penso que os problemas da educação não se esgotam aqui, elas são inúmeras. Convidamos a Sua Vossa Excelência, também, por vezes, quando tem um tempinho, a visitar algumas escolas públicas para ver a nossa realidade. Porque muitas das escolas hoje são sustentadas pelo dinheiro que os seguranças fazem no aluguer do quintal das escolas para os veículos dormirem aí dentro.
E muitas das vezes os carros variam dentro do quintal, enquanto os estudantes estão a estudar, os mecânicos estão a arranjar o carro. Eu penso que isso não nos orgulha, porque eu penso que as crianças que estão nas escolas públicas são tão angolanos como aquelas crianças que estão nos grandes colégios e alguns angolanos estão fora do país. Penso que não vou esgotar os meus argumentos. Nós, o movimento, trouxemos um memorando que gostaríamos de apresentar, depois de deixar a Vossa Excelência, para que as questões de educação sejam paulatinamente resolvidas ou com alguma celeridade resolvidas. Muito obrigado. Bom, nós condescendemos, mas espero que os outros não se aproveitem disso, não é? Eu até desautorizei aqui os moderadores, não é? Eles estavam a ser rigorosos, 5 minutos, mas a intervenção estava interessante. Bom, o país tem investido bastante em infraestruturas escolares, mas não é suficiente. Temos que continuar com esse esforço, uma vez que realmente ainda temos crianças fora do sistema de ensino, o que não é aceitável. Portanto, esse esforço vai continuar, da mesma forma que, com relação às carteiras, também se tem feito um esforço muito grande de apetrechar as escolas com carteiras condignas, mas infelizmente temos assistido a um fenómeno muito estranho. As carteiras das escolas estão a ser roubadas. O vandalismo contra o património público chega a esse ponto. Partir os vidros das escolas, roubar portas e janelas e roubar carteiras. Mas o que é mais estranho é que quem rouba as carteiras é a comunidade circunvizinha às escolas, onde vivem as crianças, a mesma comunidade onde vivem as crianças. Se nós formos fazer um patrulhamento nessa comunidade, encontramos as carteiras a servir de mobília. Ou seja, os pais roubam as carteiras dos próprios filhos. Sim, não tem outra explicação. Não quero dizer que sejam eles próprios que assaltam a escola, mas qualquer delinquente rouba as carteiras que depois, com certeza, que vende ali na proximidade da escola. E depois vem exigir o Estado que é preciso ter carteiras. Sim, de facto, precisamos ter carteiras, mas o primeiro segurança do património público, e no caso das escolas, tem que ser a comunidade. As escolas primárias estão numa comunidade, a comunidade tem que ser a primeira interessada em proteger este património que é deles. Os primeiros utentes desse património são os filhos. Porque senão, no lugar da carteira roubada, entra a tal lata a que se referiu. Já não podemos aceitar que as nossas crianças continuem a utilizar latas como assento. Em 2018 foi realizada uma grande operação a nível de todo o país, em que apreendemos bastante madeira que estava a ser cortada de forma ilegal e exportada. Apreendeu-se bastante madeira nessa altura, 2018. E a orientação que demos é que essa madeira devia ser
Portanto, o Ministério da Indústria deveria negociar com as indústrias existentes e transformarem essa madeira apreendida em carteiras escolares. Portanto, eu espero bem que isso tenha sido cumprido, ou que esteja a ser cumprido ainda, porque era muita madeira. O destino que demos, na altura, é esse. Usar a madeira apreendida para a confecção de carteiras. Portanto, da responsabilidade do Ministério da Indústria. Outras questões de não menos importância colocadas pelo orador, portanto, nós agradecemos e tomamos boa nota e vamos levar connosco. Assim seguimos e agora para ouvirmos o representante dos jovens com necessidades especiais, Venceslau Mujinga. Pode ajudar, se faz favor. É necessário, né? Excelência, Senhor Presidente da República de Angola, General João Lourenço, primeiro, felicito em nome de todas as pessoas com deficiência, em particular os da ANCA, os da ANSA, que é a Associação dos Surdos e a Associação de Cegos, bem como das outras associações que representam também as diversas deficiências. Excelência, é com muita satisfação que nós recebemos esse convite e sermos incluídos aqui para representar também a parte jovem das pessoas com deficiência. Estou bem lembrado que tão logo que o senhor presidente tinha sido indicado candidato para as eleições, fui a primeira pessoa a ser recebida, que demonstrou um ato de muita sensibilidade. Mas as nossas preocupações que tinham colocado na altura enquanto candidato, até hoje não... Vemos que ainda está longe de se concretizar. Por exemplo, senhor presidente, na questão no que toca ao ensino universitário, as pessoas com deficiência continuam com dificuldade de ter acesso às bolsas de estudos. Existe um decreto no INAB que limita a idade de bolsa até 25 anos e só abre exceção para filhos de antigos combatentes. E nós, pessoas com deficiência, em Angola, começamos a estudar muito tarde. Aliás, o ensino especial só está a se expandir agora, a nível de todo o país. Significa que as pessoas entram até na escola com 30 anos, 40, e não estão a ter acesso à bolsa. Gostaríamos que o senhor presidente revisse isso. Segundo ponto, senhor presidente, nós, enquanto pessoas com deficiência, temos tido também muitas dificuldades no que toca ao acesso à habitação. E os concursos que são realizados em online. Nós, deficientes visuais e outras deficiências, temos dificuldade de concorrer com os outros, porque eles dependem de si. Terceiro ponto, senhor presidente, é a questão de nós, deficientes visuais, ainda exercer o nosso direito de voto por meio de terceiro. A Constituição diz que todos somos iguais, enfim, mas o voto é secreto e o nosso voto é secreto. Eu costumo sempre a dizer que eu não votei. Quem votou é a minha pessoa que diz ser de confiança, mas não sei se votou em que partido, porque ela diz que votou. E há já países que têm máquinas. Aqui na Namíbia tem máquinas para as pessoas com deficiência visual votarem. Então pedimos à Sua Excelência esse desafio para ver se nas eleições de 2022 nós, os cegos de Angola, podemos votar livre e secreto, tal como outro cidadão. Quarto ponto, senhor presidente, é a questão dos nossos colegas surdos. Eles pedem também para que, nos discursos oficiais do presidente da República, tal como do Estado da Nação, que haja intérprete de língua gestual. Agora já se faz nas conferências da Covid, um grande avanço. Esperamos também que fosse no discurso do presidente da República.
e que haja também intérprete nos hospitais, porque eles têm tido muita dificuldade nos hospitais, e também na polícia, sobretudo quando têm tido problemas. Eles não conseguem explicar à Polícia Nacional ou à polícia. Há deficiente surdo que às vezes houve um caso de um deficiente surdo que o bandido até aproveitou-se disso e acusou o surdo de ter lhe roubado, e como ele não conseguia explicar, dormiu na cela até 2 dias depois de vir o intérprete para justificar que ele era surdo. O senhor já tinha passado a noite na cela. Então seria bom que se apostasse em intérprete a nível das polícias e a nível dos hospitais. Nós temos aqui tantos pontos, senhor presidente, o tempo é pouco, mas peço mesmo encarecidamente, em nome de todas as associações de pessoas com deficiência, que o presidente da República, a par que tem feito com as outras organizações dos empresários, que também marca só um encontro com as pessoas com deficiência, porque temos muito para dizer ao senhor presidente, porque queremos um país inclusivo. Eu, por exemplo, tenho viajado representando a nível internacional as pessoas com deficiência. Eu, quando vou em Portugal, vou sozinho, ando sozinho, mas quando estou aqui no meu país não consigo. Por quê? Porque as barreiras arquitetônicas ainda são enormes, senhor presidente. Nós não conseguimos andar sozinhos com as nossas bengalas. E tem a lei da acessibilidade que foi aprovada em 2016. E até aqui não está sendo implementada. Temos visto prédios a serem construídos e não reúnem requisitos de acessibilidade. Os transportes públicos, senhor presidente, ainda não tem nem sequer sinal de voz para um deficiente visual andar sozinho e saber, e rampas para pessoas com cadeiras de rodas. E pedimos mais, Vossa Excelência, no sentido de ver a questão da representatividade das pessoas com deficiência nas instituições públicas. Gostaríamos muito, só para terminar, gostaríamos muito que no Conselho da República, ou no recente conselho que o presidente criou, de Econômica e Ação Social, que se tivesse lá também pessoas com deficiência. Na África do Sul, por exemplo, só no Parlamento tem 17 pessoas deficientes que representam a comunidade de pessoas com deficiência. Na Namíbia tem 15, na presidência também temos, e gostaríamos que aqui em Angola também começássemos a dar os primeiros passos, porque eu acredito na grande sensibilidade do presidente da República. Sem mais demora, estão aqui os nossos pontos e não vai acabar agora. Muito obrigado. Sim, senhora. Portanto, o pedido público da audiência está aceito. Vamos comunicar quando posso receber os representantes dos portadores de deficiência e dizer que os bons exemplos devem ser seguidos. Portanto, citou aí alguns bons exemplos de outros países. Vamos ver de que forma é que podemos, num horizonte temporal que não seja tão longínquo, procurar acolher essas boas experiências dos países vizinhos que acabou de citar. Vamos então a seguir a representar o ativismo cívico Mbanza Anza. Muito boa tarde, Excelência, Senhor Presidente da República. Muito boa tarde a todos. Excelência, nós somos os ativistas ou os revus e somos conhecidos de ser aqueles que só reclamam e não estão dispostos a dialogar. Hoje, no entanto, estamos aqui para dialogar, mas devo admitir que não tivemos consenso. Pediram, entre as coisas a destacar aqui, para falar da fome, a falta de água, luz, falta de emprego, incumprimento das promessas eleitorais, muitas coisas que já foram afloradas aqui
e muito bem explicadas. No entanto, quanto à nossa fome, sendo que nós já vamos ao 3º ano desde que Vossa Excelência ascendeu ao cargo em que está, que reconhecemos que é um cargo turbulento pela a dimensão que ele carrega, sabemos, por causa da importância que se dá a este cargo também, que não deve faltar na mesa de Vossa Excelência comida. No entanto, a nossa primeira pergunta, no que toca à nossa fome, é se Vossa Excelência conhece onde estão as lavras, de onde sai a comida que todos os dias se faz à vossa mesa. Pode parecer engraçada essa pergunta, ou sem muito sentido, mas saber a origem da comida que nos chega à mesa pode explicar um pouco melhor a questão da fome que nós enfrentamos, que não é só a fome de manter o estômago cheio, mas outras fomes que há quase 10 anos nos põem às ruas para reclamar. O segundo aspecto que trazemos aqui, Excelência, é um desafio que lançamos a todos nós, mas especialmente ao Sr. Presidente. Por que lançamos esse desafio? O porquê assenta em 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é aquilo que nós estamos a chamar de software desatualizado. Excelência, os partidos MPLA, UNITA e FNLA são anagramas que nos remetem à luta de libertação do povo angolano do colonialismo. No entanto, esta luta já foi alcançada há 45 anos atrás. Mas, até hoje, estes organismos, esses partidos, continuam a chamar-se, por exemplo, de Movimento Popular para a Libertação de Angola. É isso que estamos a chamar que é um software desatualizado a tentar resolver os problemas de agora, o que poderá ser sempre complicado e difícil. Por isso, a nosso entender, Sr. Presidente, não irá conseguir corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, por mais vontade que tenha, porque o MPLA já cumpriu o seu papel, assim como os outros também já cumpriram o seu papel, e a esta altura já deviam estar a descansar. Por que nós levantamos isso? Leva-nos ao próximo problema, que é o crônico que nós enfrentamos, não só em Angola, mas em quase todos os países da África, que é o partidarismo. O partidarismo nos divide. O partidarismo parte do princípio de que existem nós e existem os outros. Eu apelo e nós apelamos para sermos mais patrióticos do que partidários. Por quê? Eu falei que não tivemos consensos, porque na perspectiva da maioria de nós, ou dos que não estão aqui, os que estão aqui são traidores. E são traidores por quê? Excelência, o presidente anterior chamou-nos, por exemplo, de frustrados, arruaceiros, confusionistas, né, durante a sua vigência. E eu, pessoalmente, estou aqui em Banza Hanza há coisa de 4 ou 5 anos, não estaria pelas mesmas razões. E por que isso acontece? Neste primeiro mandato de Vossa Excelência, tivemos um incidente que eu tenho que louvar por termos começado aqui com um minuto de silêncio dedicado ao Inocêncio de Matos e ter ouvido pela primeira vez de Vossa Excelência uma explicação sobre o que ocorreu. Afinal de contas, o nosso Presidente está informado, mas preocupa-me não ter ouvido o nosso Presidente mencionar o nome Inocêncio de Matos. Gostaria muito, assim, pelo menos a sua alma descansará mais em paz, porque perceberá que o mais alto mandatário da República soube sobre ele e soube também dos incidentes que se passaram com ele. O que nós vemos é que estes conflitos, que já começaram há muito tempo, estão a acabar por embrulhar a nossa e a minha geração em conflitos que começaram quando nós nem sequer ainda éramos embrião. Obrigada, Banza Hanza. Dá mais um minuto. Pode avançar, Banza. Muito obrigado, Sr. Presidente. O próximo aspecto era exortar para que o Sr. Presidente nos conhecesse. E nos conhecer não só como ativista, mas conhecer todo esse mosaico que tem 1 milhão, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e vários povos, Sr. Presidente. Conhecer quem são esses povos, como comem, como se vestem, como vivem, como trabalham, essas coisas todas. E conhecer-nos em particular, porque o que nos move é a mesma preocupação que move o Executivo. Somos todos patriotas e queremos apenas um país melhor. Conheça-nos para que assim, quando estabelecer relações bilaterais, saberá sempre qual é a cota dessa bilateralidade que nos cabe.
E como já temos pouco tempo no campo das soluções, eu gostaria de apresentar uma ciência que eu acabei de conhecer em 2018, que não é só uma ciência, é uma escritura e também um acelerador de aprendizagem que poderá ajudar-nos a resolver muitos dos problemas ligados à educação, desenvolvimento científico-tecnológico, se eu tiver essa oportunidade. Finalizando, Sr. Presidente, não nos chamem só para nos ouvir, mas também chamem-nos para traçar estratégias, especialmente aquelas que se traçam a portas fechadas. Não sei se o Sr. Presidente arriscaria isso. Muito obrigado. Bom, eu tenho muito gosto em comentar algumas das questões que acabou de levantar. Eu vou começar como começou. Quero saber se eu conheço as lavras de onde saem o pão que vai para a mesa. Quando digo pão, estou a dizer a mandioca, a batata doce, a fuba, para a mesa dos angolanos, eu conheço. Eu acho que aí foi um bocado infeliz. Essa pergunta não é para fazer a mim. E não é para fazer a mim porque eu sou uma pessoa muito ligada ao campo, mas ligada de facto. A começar pelo facto de, nós já falamos aqui, o jovem, creio que da FNLA, dizia que o meu pai era da FNLA e eu contei um bocado a história da vida do meu pai. Portanto, o meu pai foi preso, para Lobito, para Luanda, e começou a dizer-se desterrado para o Bié. Eu fui para o Bié com 5 anos de idade. E fomos viver para um meio o mais rural possível. Porque o meu pai continuava a ser preso político. Estava proibido de trabalhar para o Estado. Então encontrou como emprego uma missão dos missionários canadianos, a missão da Xisamba. Ele foi trabalhar para a missão da Xisamba. A missão da Xisamba fica a 7 quilômetros da vila, então Nova Sintra, hoje Catabola. Foi aí onde eu cresci, fui para lá com 5 anos de idade. Não há meio mais rural do que aquele. Aqui muita gente do Bié que conhece. A minha instrução primária foi feita lá. E talvez por isso eu me tivesse mantido ligado à terra. Bom, para além de ser militar, o militar anda muito, mas também já vamos chegar lá. Eu dedico-me à agricultura, eu produzo, se calhar muitos dos bens que aparecem à sua mesa são produzidos por mim. Eu sou produtor de milho, feijão e outros bens. Antes de eu ser chefe de Estado, a minha fazenda fica a cerca de 300 quilômetros de Luanda. A madrugada de sexta para sábado, de 15 em 15 dias, eu metia-me no carro às 4 da manhã, ao volante, e fazia os 300 quilômetros, 2 vezes por mês, sem falhar. Não falhava uma única vez. A essa hora, 4 da manhã, de sexta para sábado, vocês estavam todos na farra. É ou não é? Vamos lá ser sinceros.
Sexta para sábado, vocês estavam todos na festa. Eu estava na estrada em direção à fazenda, ao campo. E regressava, às vezes do mesmo dia, às vezes no dia seguinte. E sempre ao volante. Portanto, só para dizer que escolheu a pessoa errada para perguntar se eu conheço de onde é que saem os alimentos. No fim, desafia-me a conhecer estes povos, como chama. E esta terra de 1.243.700 km², para ser preciso. Eu conheço estes povos e calcorriei um pouco desses mais de 1 milhão de km², até por ter sido militar. Eu estive 4 anos em Cabinda, portanto, conheço o povo de Cabinda, lidei com esse povo. Aliás, muita gente de Cabinda me considera Cabinda. Eu também me considero Cabinda. Até confundo as pessoas. Há pessoas que pensam que eu sou de Cabinda, mas já sei. Há outros que pensam que eu sou do Mochico. Porque também vivi no Mochico. Convivi no Mochico, fui muito bem recebido por aquele povo, não tem razões de queixa, com relação a Cabinda a mesma coisa. Mas também cresci no Bié. Também há quem pense que eu sou do Bié. Quando eu digo que eu sou natural do Lubito, dizem, não é do Lubito, é do Bié. Aí muitos camaradas, não vou citar nomes, que cresceram, estudaram comigo no Bié. Uns estão no MPLA, outros estão na UNITA, outros não têm partido. Portanto, só para dizer que eu não tenho tribo, nem posso ter tribo, porque eu sinto-me bem em Cabinda, sinto-me bem no meio do povo Chokwe, sinto-me bem no meio do povo Umbundo, sinto-me bem no meio do povo Quimbundo, meu pai é Quimbundo, a minha mãe é Umbundo. Portanto, não há quem conheça Angola e conheça os povos de Angola melhor do que eu. Bom, está a pedir que o MPLA vai descansar. Mas nós ainda não estamos cansados. Primeiro é que nós não estamos cansados, ainda temos fôlego para aguentar mais anos. Segundo, só há uma entidade que pode nos mandar descansar, são os eleitores. Se os eleitores algum dia entenderem de nos mandar descansar, vamos descansar. Agora, o grupo que representa não são os eleitores. Está preparado para substituir o MPLA? Sim, pode responder se quiser. Pode levantar, pode responder. A esta pergunta eu digo sim, mas a minha colocação é no sentido figurado. O descansar do MPLA é no sentido figurado. Sim, mas sim. Me levantando um desafio, se estava disposto a substituir, sim. Sim, senhor. O problema é que nós estamos num Estado democrático de direito que tem regras. E as regras dizem que só tem que ser um partido político a ganhar eleições e, portanto, governar. Não é o cidadão, acho que é ANZA, né? O seu nome. Banza ANZA. Tem que ser um partido político que concorre às eleições, prova que é melhor que o MPLA e então governa. Mas até chegar lá,
Tem que treinar muito, hein? O mandato não é de 3 anos, é de 5 anos. O balanço do mandato é feito ao fim de 5 anos. E quem faz esse balanço são os eleitores, no geral. Vocês inventaram uma expressão, em 2022 vais ver. Vais gostar. Vais gostar, né? Vais gostar. Então, nós estamos à espera. Senhor Presidente, Essa expressão não é minha, é vossa. Mas isso tem um significado. Isso quer dizer que vocês têm noção de que o momento de ajuste de contas, de prestar contas aos eleitores, não é o fim de 3 anos, é em 22. Então não tenham pressa, vamos esperar para 22. Senhor Presidente, eu gostava de pegar essa sua deixa que falou acerca da liberdade de expressão. Nós nunca tivemos tanta liberdade de expressão como disse. Eu gostava de saber como é que o Executivo pensa ou lida com a questão da internet e com a questão dos memes, das imagens, porque isto é uma coisa que as pessoas têm falado bastante e eu gostava que conseguisse, por favor, tocar um bocadinho nesse aspecto de como é que é essa nova realidade da internet, das redes sociais e dessa informação e, por vezes, desinformação nas redes sociais. As redes sociais são um bem que vem para facilitar a vida dos cidadãos, a vida das sociedades, em todo o mundo, não apenas em Angola. Mas, como tudo, tem croa e cunha. Tem as duas faces da mesma moeda. Tem a parte boa e tem a parte má. Tem os perigos, não é? Os chamados perigos, contra os quais devemos estar prevenidos. Mas por muito que estivermos prevenidos, não é possível impedir a 100% que pessoas de má fé utilizem mal as redes sociais. Isso é quase impossível. Portanto, temos de saber conviver com esta realidade. Não vamos ir para a medida extrema de uns poucos países do mundo, felizmente não são muitos que optaram por essa opção, de impedir o WhatsApp, o funcionamento do WhatsApp no país, ou do Facebook, ou do Instagram. Não vamos para esse extremo. Portanto, continuamos a apelar ao civismo e ao bom senso das pessoas, sobretudo dos cidadãos, para que utilizem bem as redes sociais. Portanto, não há outro caminho senão esse. Aprender a conviver com isso. Porque o que é mau não é o WhatsApp, nem o Facebook, nem nada. Aquilo é tecnologia e software. O que é mau é quem utiliza. Mau ou bom é quem utiliza. Quem faz uso desses meios é que pode fazer para o bem ou fazer para o mal. É como nas nossas cozinhas todos temos instrumentos cortantes e perfurantes. Tanto pode servir para cortar um tomate ou uma cebola, como pode servir para cometer crime. Portanto, o mal não é faca. Ninguém pode culpar a faca. Ou é a pessoa que usou a faca para cortar o tomate e a cebola para nos alimentar, usou bem a faca, ou é, no caso da violência doméstica, um dos cônjuges usar a mesma faca para matar o outro. Não se pode culpar a faca. Então, não vamos culpar as redes sociais. A culpa só é nossa. Obrigado. Saudações acadêmicas, Sr. Presidente da República. A minha intervenção é baseada
em um encontro de concertação com o presidente da Associação da Universidade Agostinho Neto e o líder do Movimento dos Estudantes Universitários de Angola. Eu sou Joaquim Caiombo, presidente da Associação de Estudantes das Universidades Privadas de Angola. Senhor Presidente, em 2018, o senhor Presidente visitou a Universidade de Agostinho Neto campus e manifestou o desejo de ver uma das instituições de ensino superior em Angola estar no leque das melhores instituições, tanto do continente como do mundo. Lamentavelmente, essa realidade está aquém da verdade, pelo facto de todos os anos, ao invés de estarmos preocupados com a qualidade do ensino, a nossa preocupação está consubstanciada com o aumento das propinas e emolumento, situação que tem desenfreado a capacidade cognitiva dos jovens universitários de Angola. Senhor Presidente da República, nós desejamos que haja uniformização da grelha curricular do subsistema de ensino superior, bem como a uniformização das propinas, atendendo os níveis e a qualidade de cada instituição. Se o Presidente da República estiver a frequentar o 4º ano em Luanda, se for para a província do Huambo, possivelmente estará no 2º ou no 3º, atendendo às dificuldades das grelhas curriculares que são totalmente diferentes. Senhor Presidente da República, desejamos que haja aumento no orçamento para a pesquisa, sendo que a Unesco recomenda que do OGE de cada nação, no mínimo, seja 20% para a educação. No nosso país, essa realidade está distante de acontecer. Não sabemos por que o OGE ainda é minúsculo para a educação, que é a base do desenvolvimento de uma nação. Senhor Presidente, as taxas na aquisição de materiais pedagógicos, como livros, estão muito altas, que dificulta a pesquisa, a publicação, sendo que a publicação de uma obra literária está acima de 2 milhões de kwanza. Isto não facilita a investigação nem o desenvolvimento da ciência. Senhor Presidente, a aquisição de um livro em Angola, sobretudo no curso de Direito, começa com 20 mil kwanzas, 17 para cima. Pensamos que é dificultativo na aquisição do livro para melhor a pesquisa e o desenvolvimento da educação. Senhor Presidente da República, as instituições públicas e privadas desde sempre manifestam a dificuldade na falta de laboratório, livros, bibliotecas, bibliotecas nas instituições. É uma dificuldade antiga, pensamos nós que é necessário que haja intervenção urgente na disponibilização desses conteúdos. Senhor Presidente, é necessário que haja aumento de transportes escolares e públicos. Todos os dias, às 17 horas, nas paragens das universidades, se o Presidente passar por aí, vai notar enchentes de jovens nas paragens. É humilhante e desagradador. Precisamos de mais transporte público nas vias. Senhor Presidente da República, é necessário que haja a construção de um hospital universitário para atender a situações urgentes, bem como a disponibilização das instituições públicas para estágio curricular. O jovem termina a sua formação, vai no mercado de emprego, lhe pedem 2, 3 anos de estágio profissional. O mesmo não tem, bem como experiência profissional. O estágio poderá facilitar o jovem a se enquadrar no mercado de trabalho. Senhor Presidente da República, as outras organizações apelam à institucionalização do cartão do jovem estudante universitário, bem como também a implementação do parlamento acadêmico, e manifestamos o interesse no Conselho de Concertação da Presidenta da República que haja também uma voz acadêmica para situações peculiares e necessárias. Obrigada, Joaquim Caiombo. Para finalizar, por favor, a comunidade acadêmica do Leste, sobretudo a província do Mochico, mandou-nos um recado para deixar ao Sr. Presidente da República que a intervenção nos aspectos sociais e habitacionais, bem como na asfaltagem das vias secundárias e terciárias, pois estão muito distantes da realidade que é Luanda e as demais províncias. Nosso muito obrigado. Ok, muito obrigado. Só 2 breves comentários. Transporte escolar. Não é fácil garantir-se transporte só para os estudantes.
A experiência dos outros países ensina-nos que é mais prático melhorar o transporte público no geral e garantir o passe do estudante, onde ele vai pagar menos do que o passageiro normal. Portanto, a sua condição de estudante é protegida dessa forma, via passe. É muito mais prático. Ele vai usar o transporte público que todo cidadão usa. Senão vamos ter que arranjar transporte para todas as classes. Transporte dedicado só para os médicos, transporte dedicado só para os professores, transporte dedicado para esta, aquela e aquela classe profissional. Isso não é possível. Isso dificulta a organização de uma sociedade. A solução é melhorar o transporte público, aumentar a oferta de autocarros do transporte público. Em vez de passar de 2 em 2 horas, que passe de 5 em 5 minutos. Aí sim. E que o estudante tenha o passe de estudante, portanto, onde vai beneficiar de descontos. Portanto, o estudante vai beneficiar de descontos, o antigo combatente vai beneficiar de desconto, o deficiente físico vai beneficiar de desconto. Portanto, há um conjunto de grupos sociais que acabam por beneficiar de descontos usando o mesmo transporte público que é para a população em geral. Com relação ao hospital universitário. O hospital universitário não é para atender as questões mais urgentes. Mais urgentes de quem? Do estudante universitário quando fica doente? Não. Não é para este fim. Mas que é necessário, é. E o país vai ter hospital universitário. Felizmente já estamos em condições de poder afirmar isso, porque temos a questão do financiamento assegurada. Portanto, o país precisa e vai ter um hospital universitário. O empreiteiro e uma comissão do Ministério do Ensino Superior e do Ministério da Saúde estão a trabalhar em conjunto já no detalhe da estrutura de como é que será esse hospital universitário. Vamos ter e não vai levar muito tempo. Creio que em 2 anos teremos o hospital universitário. 2, 3 anos, mais ou menos. Não posso ser muito preciso. Vai ser dentro de pouco tempo.